Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula. Nessa aula a gente vai tratar do sistema de unidades. Mais um tópico importante aqui para nós na física, onde vamos abordar aí a forma correta de nos referenciarmos a uma grandeza que foi medida e que vamos utilizar aqui ao longo desse nosso curso. Bem, a gente começa inicialmente então falando o que é uma grandeza física. Precisa entender basicamente aí do que se trata quando eu estou falando de uma grandeza física. Bem, grandeza física então é aquilo que se refere a tudo que eu posso realizar uma determinada medida. Então, eu posso ter como grandeza física o comprimento, onde eu vou medir então ali através de uma determinada unidade que vai ser referência para nós. Eu posso ter então a medida de massa, a medida de tempo e também a medida de temperatura, entre uma série de outras medidas que podemos encontrar ali muito facilmente na natureza. A gente pode destacar aqui algumas das grandezas físicas muito comuns na física. Por exemplo, o comprimento, massa, tempo, força, velocidade, massa específica, resistência, temperatura, intensidade luminosa, intensidade de campo magnético, aceleração, ângulo plano, ângulo sólido, atividade catalítica, atividade radiativa, capacitância, indutância, carga elétrica, dose absorvida, dose equivalente, energia, potência, fluxo luminoso, fluxo magnético, frequência, pressão, resistência elétrica, tensão elétrica, condutividade, área, volume, número de onda, comprimento de onda, densidade de massa, corrente elétrica, calor específico, concentração, volume específico, quantidade de substância, densidade de corrente, impedância, admitância, velocidade angular, aceleração angular, momento de força, densidade de carga, condutividade térmica, entropia, intensidade de radiação, entre outras unidades, melhor dizendo, entre outras grandezas físicas que podemos encontrar. Ou seja, temos muita grandeza física que nem todas foram relacionadas aqui. Desta forma, então, cabe a gente tentar esclarecer um pouquinho mais a respeito de cada uma dessas grandezas, como elas se originam, como elas podem se formar e também como que eu posso quantificar essas grandezas. Então, quando a gente está falando em grandeza física, temos basicamente dois objetivos. O primeiro é quantificar ela, ou seja, encontrar um valor numérico que possa representar ali uma base de referência para que eu possa fazer comparação entre elas. Por exemplo, quando eu estou falando da unidade de comprimento, eu tenho uma referência, é muito comum, todo mundo já deve utilizar com bastante frequência, que é o metro. Então, 1 metro, eu vou utilizar então subdivisões dele, ou múltiplos de 1 metro, e aí então eu posso comparar essa quantidade de metro, né, ou de comprimento, com outras quantidades de comprimento. A gente vai ver com mais detalhes, então, como que a gente pode fazer isso. E, por fim, um outro objetivo é o padronização, ou seja, eu vou criar um padrão onde todo mundo vai falar a mesma linguagem a hora que se tratar de referenciar aquela grandeza física. Então eu tenho a grandeza física, associado a ela um valor numérico, e esse padrão numérico que foi adotado para todos, para que a gente possa então definir o que a gente chama mais à frente de unidade de medida. Então temos uma grandeza física e a unidade de medida, que são parâmetros distintos. Eu posso ter, por uma mesma grandeza física, diferentes unidades de medida. De novo, retornando aqui ao comprimento, então eu posso ter, para a unidade de comprimento, eu posso ter o metro, mas eu posso ter também a polegada, eu posso ter pés, né, posso ter milhas, e assim uma série de outras, né, unidades que fazem o papel de representar ali o parâmetro que eu utilizo como referência para definir a minha grandeza física, que é o comprimento. A gente então precisa criar, como eu disse, um padrão para que todos então possam saber do que eu estou falando. Bem, então, como eu disse, eu vou ter a mesma grandeza física, várias unidades de medida. Assim eu tenho, para o comprimento, como eu disse, eu posso ter metros, milhas, pés, polegadas, jardas. Eu posso ter também, por exemplo, para a massa, que é a mesma grandeza física, mas eu vou ter como unidade o quilograma, libras, onça e o estônio. Ou seja, eu tenho aí diferentes padrões e, como eu disse, a gente quer então definir justamente o padrão para
diferentes grandezas físicas que conhecemos. Veio aí então e surgiu uma padronização que foi evoluindo ao longo do tempo. Essa padronização começou então com o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, tá? Sediado aí na França. Ele foi criado em 20 de maio de 1875 e foi feita então uma conferência aí diplomática que definiu como um parâmetro ali o que a gente chamava então de metro, tá? Ou seja, a gente criou um primeiro sistema padronizado de medidas que ficou conhecido como sistema métrico. As iniciais então ficaram chamadas de MKS, porque além do metro era definido então para a massa quilo e para o tempo segundo. Então essas três grandezas físicas eram as grandezas bases a quais eram definidas aí, padronizadas nesse sistema, tá? Bem, esse sistema métrico então ele passou por uma evolução e tivemos em 1960, algo aí relativamente recente, né, no século passado, mais ou menos no meio do século passado, foi desenvolvido então um sistema agora que a gente definia uma série de outras unidades, uma série de padrões que definia para nós agora o que chamamos de Sistema Internacional de Unidades, os mais íntimos aí, conhecido como SI. Esse sistema, então, ele é adotado até os dias atuais e ele compõe, então, ali uma série de regras que define, então, as unidades, que são as unidades padrões, para as grandezas físicas que conhecemos. Esse sistema, então, ele é bem útil e é adotado aí para a grande maioria, né, dos países ao longo do mundo. Basicamente, então, essa conferência, ela definiu que poderíamos ter o que chamamos de grandezas fundamentais, que são aquelas grandezas físicas básicas que dão origem a todas as demais grandezas que a gente possa encontrar na natureza. E também as grandezas derivadas. Essas, por sua vez, elas dependem das grandezas fundamentais para serem compostas. Sendo assim, então, temos dois conjuntos aí que a gente precisa entender. Como eu disse, o mais importante para a gente é as grandezas fundamentais, porque a partir delas a gente tem origem de todas as demais grandezas físicas que conhecemos. Sendo assim, então, vamos tentar entender quais são as grandezas físicas fundamentais definidas no Sistema Internacional de Unidade. A primeira dela, tão conhecida, é a unidade aqui de comprimento. A grandeza, então, é o comprimento. A unidade utilizada para definir a grandeza comprimento é o metro. Eu tenho, então, como símbolo para o metro, uma letra M em minúsculo. Tem que ressaltar que a ordem da apresentação dos símbolos para as unidades, elas devem ser obedecidas. Portanto, então, se ela está em minúsculo, a hora que eu representar um número seguido dessa letra M, em minúsculo também, eu vou saber que eu estou se tratando então de uma grandeza que é o comprimento e na unidade de metro. Tudo bem? Seguindo, o segundo parâmetro definido para uma grandeza é a grandeza tempo, que também é uma grandeza fundamental. E a unidade para o tempo, no padrão do Sistema Internacional, é o segundo. Tá? Então, todas as demais variações que eu tiver ali, minutos, horas, tá? Eles vão ser então derivados aqui de segundos. A gente utiliza como padrão aqui a unidade de segundos. As grandezas fundamentais, eu não tinha falado isso, mas geralmente elas são a base para os cálculos matemáticos que a gente utiliza. Em 99,9% das vezes que a gente for fazer algum tipo de cálculo, tá? A gente vai estar baseado aqui no Sistema Internacional de Unidades para realizar esses cálculos. A seguir, então, temos a grandeza massa, que define para a gente como que a gente pode expressar agora a unidade para a massa. No Sistema Internacional, a gente vai utilizar o quilograma. E o símbolo que a gente utiliza para definir quilograma é o kg. Tá? Então, temos aí também um padrão definido aí no Sistema Internacional de Unidades. Até o momento, essas três primeiras aqui era o que era definido anteriormente aí do padrão
do Sistema Internacional, que era o conhecido como Sistema MKS, tá? Justamente, né, de comprimento, massa e tempo, que eram os símbolos que eram utilizados, aí, os primeiros símbolos que eram utilizados para definir então essas grandezas. Como eu disse, com a evolução do tempo foi surgindo então aí o conhecimento que levou então a descobrir novas grandezas fundamentais e assim então levar o nosso Sistema Internacional de Unidades. Entre elas é o mol, que é uma grandeza que é a quantidade de substância. Vocês lembraram lá do ensino médio de química, vocês utilizaram bastante aí a definição de mol lá nas equações químicas. A unidade então no Sistema Internacional é o próprio mol, né, escrito aqui MOL em minúsculo, para se referir então a essa grandeza física em particular. Seguindo, nós temos a grandeza de intensidade luminosa, é a que faz a medida então da quantidade de luz que podemos observar. Nesse caso, a unidade adotada é o que a gente chama de candela, e o símbolo para representar então candela é um CD, também em minúsculo. Tá? Então, estamos definindo aí a nossa outra grandeza fundamental. Seguindo, nós temos então uma grandeza relacionada agora à temperatura, né, que seria a grandeza de temperatura termodinâmica, que ela tem como unidade o Kelvin no Sistema Internacional, e a letra adotada aqui para referenciar a essa unidade é o K em maiúsculo. Então veja que agora a gente já tem uma diferença ali, né? Todas as demais unidades até agora se referindo com letras em minúsculo, tá? A primeira referida ali com letra maiúscula é a temperatura termodinâmica em Kelvin. Embora também faça parte aqui do Sistema Internacional a temperatura em graus Celsius, mas o padrão é o Kelvin, tá bom? Como a unidade aí padrão do Sistema Internacional. Por último, chegamos então à grandeza física, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica, então, ela tem como unidade o ampere, e ela é expressa também por uma letra em maiúsculo, a letra A em maiúsculo aqui, para representar o ampere. Uma medida muito utilizada ali, né, quando a gente está tratando ali da parte de eletromagnetismo. Basicamente, então, compomos aqui todas as nossas grandezas fundamentais e vamos utilizar ali ao longo de todo o semestre. E, além disso, essas grandezas fundamentais aqui, como eu disse, elas são as bases, tá? Todas as demais são originadas a partir das grandezas fundamentais, ou seja, qualquer outro tipo de grandeza que a gente precisar vai ter como base essas grandezas aqui. É o que a gente chama então de grandezas derivadas. As grandezas derivadas, então, elas são expressas por unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidade, tá? E são muitas vezes representadas por meio de multiplicação ou divisão dessas grandezas. Tá? Soma e subtração não dá origem a uma nova grandeza. Eu só vou poder somar e subtrair grandezas que tenham a mesma unidade, metro com metro, né? Velocidade, metros por segundo com metros por segundo, só isso que eu posso somar e subtrair. No entanto, nada impede de eu multiplicar comprimento por tempo, tá? Ou dividir ele por tempo, né? Ou seja, formando o que a gente chama aqui de grandezas derivadas. E como que eu posso compor ela? Vamos dar alguns exemplos. A própria velocidade, que eu acabei de citar, tá? É uma grandeza derivada, porque ela depende tanto do comprimento em metros e como do segundo. Tá? Então, a unidade básica da velocidade aqui seria metros por segundo. Como ela tem origem a partir de duas grandezas fundamentais, ela é uma grandeza derivada. Um outro exemplo, então, são, por exemplo, a energia. E a energia ainda, como ela é composta de uma série de grandezas fundamentais, a gente acaba dando um nome específico para ela para ficar mais fácil a escrita. Por exemplo, a energia, a gente tem como unidade dela o joule. Mas, na verdade, um joule que a gente representa por um J maiúsculo,
ela depende de uma série de grandezas fundamentais. Ela depende da massa, depende do comprimento e depende do tempo. Nesse caso, então, a energia em joules, tá, expressa em função das grandezas fundamentais, ela seria 1 kg vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Tudo isso daqui, ou seja, quilo vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado, como ele é muito extenso, a forma então que eu encontro para condensar essa nomenclatura é dar um nome novo. Nesse caso, a gente dá o nome de joule. Então eu sei que um joule ele vai ser então tudo isso daqui a partir de grandezas fundamentais. Um outro caso, por exemplo, é a tensão elétrica. A tensão elétrica ela é dada como unidade o volt. Eu represento então V maiúsculo para volt, então 1 volt ele vai ser a mesma coisa que 1 kg vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo vezes ampere. Ou seja, de novo, eu verifico aqui que eu tenho somente, né, grandezas fundamentais que vão dar origem a uma nova grandeza física que é a tensão elétrica. De novo, por ser muito extenso, ao invés de utilizar tudo isso daqui de unidades, eu dou um nome específico para esse conjunto de unidades aqui, chamo de volt, e aí então a notação fica muito mais fácil. Então dessa forma, então, a gente consegue representar ali ou produzir grandezas derivadas as mais diversas possíveis, tanto as conhecidas como ainda as que a gente não conhece. Então, praticamente todas, eu estou dizendo todas as grandezas derivadas, elas têm origem de grandezas fundamentais. É preciso então ter isso daí em mente para que a gente possa aí trabalhar corretamente. E quem é que adota esse sistema internacional, esse padrão que foi criado? Tem praticamente quase todo mundo, com exceção aqui de alguns países. Entre esses países aí que não fazem parte do sistema internacional de unidades é os Estados Unidos, depois temos aqui a Libéria e depois temos Mianmar, aqui um conjunto de ilhas aqui praticamente esquecido aqui por nós, tá? Então são poucos os países hoje em dia que não adotam o sistema internacional de unidade. Quando eu estou falando de adotar o sistema internacional de unidade, é adotá-lo como padrão para toda a população desse país. Tá? Não estou me referindo ao padrão científico. Tá? Entre os cientistas, o sistema internacional de unidade é padrão. Tá? Isso, então, implica, por exemplo, né, lá no caso dos Estados Unidos, tá? A unidade deles ali para comprimento, quando ele está falando de grandes distâncias ali, eles acabam utilizando milhas ao invés de utilizar ali quilômetros, como a gente utiliza aqui no Brasil. Tá? Então isso é para população. Quando a gente está tratando, então, aí no meio científico, obviamente, né, os cientistas americanos ali, eles vão utilizar como padrão ali o sistema internacional. Nesse caso ali, a unidade de comprimento para eles também será metro, como é aqui para nós. Tá? Então, quando estou falando que ele não adota o sistema internacional, eu estou falando para a população em geral, lá que tem outros meios de se referir ali para as grandezas físicas cotidianas que eles acabam utilizando. Bem, no entanto, a gente ainda tem alguns resquícios, né, de grandezas físicas utilizando unidades fora do padrão. Tá? A própria unidade de comprimento, muitas vezes a gente acaba utilizando um padrão ali americano, né, ou melhor dizendo, um padrão inglês, né, que os Estados Unidos adota ainda, como por exemplo, quando estou me referindo ali a algumas peças mecânicas ou algum material ferramental, onde é utilizado ali como medida de comprimento a polegada. Tá? Isso se deve então porque o grande desenvolvimento tecnológico ocorre lá nos Estados Unidos, como é padrão para eles lá utilizar essa unidade para o comprimento, né, ou seja, polegada, eles acabam então exportando tudo isso. Então é comum a gente encontrar, né, em alguns lugares, principalmente aqui no Brasil, se você for trabalhar aí na parte de mecânica, você vai encontrar ali algumas medidas em polegadas. Não é muito incomum ocorrer isso. Mas, de novo, não é o padrão que a gente adota
aqui no país, que é o Sistema Internacional de Unidades. Bem, nem toda grandeza física ela vai ter uma unidade associada, embora ela possa ser originada a partir de grandezas que tenham unidades, mas essa grandeza final ela não vai ter uma unidade. Então, todas as grandezas fundamentais que a gente falou, elas tinham unidades, mas nem todas as grandezas derivadas elas vão ter unidades. Existem alguns casos particulares e isso não ocorre. Então, isso corresponde, então, dependendo da base que vai ser a origem dessa grandeza que a gente vai tratar. As grandezas que não têm dimensão, a gente chama ela de grandeza adimensional. Tá? Ou seja, elas vão ser representadas única e exclusivamente por um valor numérico e não tem, então, nenhuma associação com uma grandeza física, embora eles possam ter, né, um significado físico associado a eles. A gente pode dar como exemplo, então, né, um caso muito comum ali, que é o que a gente chama então, de número de Mach. O número de Mach é uma forma da gente expressar então, a velocidade aí de aeronaves. Então, se eu tiver aqui, né, um avião a jato, tá, viajando aí a velocidades muito acima da velocidade do som, é muito comum, ao invés de eu representar a velocidade dele em quilômetros por hora ou quilômetros por segundo, que seja ali, a gente já representa ele pela razão de duas velocidades. Ou seja, eu vou expressar então a velocidade real da minha aeronave dividido pela velocidade do som no ar. Ou seja, uma vez que esse avião ele passa a ser mais rápido do que a velocidade do som no ar, eu comparo então quantas vezes é maior a velocidade dele que a velocidade do som. A hora que eu faço essa razão então entre essas duas grandezas físicas, como se trata de velocidade, as unidades então elas acabam se cancelando, o que vai restar para a gente somente um número que vai representar fisicamente quantas vezes essa aeronave vai ser maior, né, vai ter uma velocidade maior do que a velocidade do som no ar, né, no caso. Então eu tenho ali Mach 1, Mach 2, Mach 3.5, vai dizer então para mim que eu vou ter uma vez a velocidade do som, duas vezes ou 3,5 vezes a velocidade do som para aquela aeronave. Então eu tenho aí uma grandeza dimensional. Na física a gente tem uma série de outras grandezas, como por exemplo também o índice de refração, né, que é aquele efeito que ocorre ali quando eu coloco uma colher num copo d'água, a gente vê ali então, né, como se a colher tivesse seccionada. Nesse caso então ali eu também tenho esse efeito surgindo devido a uma diferença de velocidade de propagação da luz em dois meios, nesse caso no ar aqui e depois na água. De novo, a razão então dessas duas velocidades aí vai ser um parâmetro adimensional, por isso então que o índice de refração ele é expresso simplesmente por um número puro, tá? Eu tenho também aí a permeabilidade relativa, tá? Que é um parâmetro elétrico, né, associado, e tem também aí o coeficiente de atrito, né, entre o pneu ali e o solo. Então também é uma razão entre duas forças e nesse caso então eles acabam se cancelando. Eu tenho então um valor numérico puro. Então temos aí alguns exemplos de grandezas dimensionais. Obviamente você procurando ali você vai encontrar uma série de outras grandezas dimensionais. Aqui é só alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês terem ideia então que nem toda grandeza física ela vai ser obrigado a ter uma unidade, embora na grande maioria das vezes a gente tem uma unidade associada a uma grandeza física. Passamos então agora a tentar entender, né, a forma correta de escrever essas grandezas e as unidades respectivas a ela, tá? Então eu tenho como parâmetro sempre a quantificação, ou seja, o valor numérico, associado então à minha unidade. Então nesse caso, então o nome das unidades, então ela deve ser sempre escrito ali em letra minúscula. Então, se eu for escrever o texto, né, da unidade por extenso, né? Então se eu fosse escrever, por exemplo, aqui
quilograma, newton e metro cúbico, eu deveria escrevê-lo então desta forma. Eu vou escrever ele sempre em minúsculo, tá? E escrevendo ele então todo por extenso ali, se eu for escrever a unidade em um texto. Tá? Nesse caso, estou me referindo a somente escrevê-la no texto, não junto ali com a quantificação, ou seja, com o valor numérico. Tá? A única exceção que a gente vai ter aqui para a letra minúscula é quando eu estiver falando então ali de grau Celsius, né? Ou seja, da temperatura que tiver escrita em Celsius. Nesse caso, se ela iniciar então ali no início da frase, eu vou utilizar então ali o C em maiúsculo para se referenciar a Celsius, pois a grandeza Celsius ali, ela deriva então de um nome, né? Portanto, então, como padrão aí foi utilizado ela como C em maiúsculo, tá? Ela é a única que a gente tem esse requisito. Todas as demais, como eu disse, sempre vai ser escrita por extenso em minúsculo. Outro parâmetro, então, que a gente precisa prestar atenção, né? Somente o nome da unidade aceita a escrita no plural. Então, se eu for escrever o símbolo da unidade não vai ter plural, mas o nome da unidade pode ser escrito em plural. Tudo bem? Além disso, eu preciso, então, prestar atenção no seguinte. Eu não posso ficar misturando a escrita por extenso com o símbolo da unidade. Eu vou escolher como que eu vou escrever. Então, se eu for escrever tudo por extenso, a unidade, eu vou escrever todas as unidades por extenso. Então, metros por segundo, eu vou ter que escrever por extenso metros por segundo. Se eu for escrever ele na forma condensada, ou seja, utilizando os símbolos, eu tenho que escrever somente com símbolos M/S. Vamos ver então aqui alguns exemplos. Quilômetro por hora. Então a forma correta de eu escrever ele vai ser km/h. Se eu for escrever quilômetro por extenso /h, ele está escrito errado. Se eu escrever então km também /hora por extenso, ele vai estar errado. Então eu tenho que escolher como que eu quero escrever. Se for escrever metro por segundo, essa seria uma forma correta, porque eu estou escrevendo toda a minha unidade por extenso. Ou então, se eu for utilizar ela, escrever ela em função das suas siglas. Então, M/S também é uma forma correta. Eu não posso misturar. Escrever metros/segundo ou M/segundo. Fazendo dessa forma, então aqui, né, eu estaria escrevendo de forma errada. Então existem essas regras, a gente tem que obedecer essas regras ali para não ter problemas, tá? Pode parecer meio bobo agora no momento, mas à medida que a gente vai avançando aí, trabalhando com várias grandezas físicas, vocês vão ver que acaba tendo problema se a gente não obedecer essas pequenas regrinhas que é definidas aqui. Bem, uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que o símbolo ele não vai ser uma abreviatura, tá? Então os símbolos são aqueles símbolos que foram definidos lá atrás, quando eu estava falando então das unidades fundamentais. São aqueles símbolos que eu tenho que adotar como sendo padrão, tá? A não ser, é claro, né, quando eu estiver falando ali de uma grandeza renomeada, né, como por exemplo foi o caso lá da energia, né, que a gente deu o nome de joules. Tá? Eu também não vou ter plural associado ali ao símbolo, tá? Então metros, eu não vou colocar um S no final do metros, ele vai ficar somente o M, não tem plural, né? E o símbolo também ele não pode ser seguido de ponto, tá? Então é simplesmente a letra sem nenhum tipo de ponto, a gente continua então a escrita normalmente depois sem colocar pontuação nenhuma. Vamos colocar aqui alguns exemplos do que é correto e do que é errado. Então, quando eu estou falando aqui de tempos, segundos, o certo da letra, da abreviatura dele é o S em minúsculo. Vai estar errado se eu colocar S ponto ou se eu utilizar então uma abreviatura, segue ponto. Então, eu também vou estar errado aqui. Tá? Então, às vezes a gente encontra, principalmente em textos que não são textos técnicos, né, uma abreviação escrito errado dessa forma aqui. Então, isso daqui não pode.
o padrão é um S sempre minúsculo aqui para segundo. Quando estou falando de metro, eu vou ter sempre M minúsculo, nunca vou ter M ponto, muito menos MTR e menos ainda MTS, tá? Eu já vi bastante situações aí, né, principalmente em artigos de jornais aí não técnicos, né? E o pessoal acaba utilizando ali, o jornalista acaba utilizando aí com uma abreviação MTS, porque ele acha que o metros aí, por ter valor maior do que 1 metro, né? Ele vai estar no plural e ele acaba utilizando essa notação. Está errado. O padrão internacional é M, metros. Outro exemplo, o quilograma. Quilo. Quando eu for representar ele por quilo ponto, vai estar errado. KGR está errado. E KGS também vai estar errado. Tá? E por fim, né, a hora, que é algo aí que o pessoal erra bastante, né? Então, o símbolo vai ser o H, H ponto não existe, HR também não existe e HS muito menos. Tá? Então, eu preciso ter esse rigor aqui, né, de escrever sempre dessa forma correta aqui quando for me referenciar as unidades descritas aí para as grandezas físicas que eu estou me referindo. Tudo bem? Continuando aqui, eu tenho então como que eu vou compor agora a escrita da minha grandeza física da forma numérica mais a sua respectiva unidade. Então, como que eu vou representar o valor numérico aqui, né, junto com a sua unidade. Então, eu tenho também algumas regrinhas aí que eu devo obedecer na hora de escrever a minha grandeza física acompanhada da sua unidade. E essa regrinha aí ela é bem simples. Eu vou ter aqui o meu valor numérico. Se ele for fracionário, tudo bem, né? Ele vai ter a vírgula ali, tudo certinho. Então, por exemplo, aqui nesse caso, 56,7. Eu não vou colocar a minha unidade colada com o valor numérico. Eu vou colocar um espaço mais ou menos de 1 caractere entre o meu valor numérico e a minha unidade. E aí, então, eu começo a escrever ela. Eu vou utilizar aqui o prefixo da unidade, que a gente já viu na aula de exponenciação lá, que a gente pode utilizar diferentes prefixos. Então a ordem seria primeiro apresentar aqui o prefixo referente a ela, K, né, de quilo, como a gente viu lá ele vale 10 a terceira. Nesse caso aqui então, seguido a ele, colado então a esse prefixo, vem o símbolo da minha unidade, nesse caso aqui o metros. Então eu teria aqui 56,7 quilometros, né? Que a gente chama popularmente aí de quilômetros, tá? Se eu fosse expressar isso daqui na forma decimal, então eu teria aqui, na forma exponencial, né? Seria 56,7 vezes 10 a terceira metros. Nesse caso eu não teria aqui o prefixo, mas da mesma forma eu teria que colocar um espaço aqui, né? Entre a notação exponencial e, de novo, a minha unidade. Vamos pegar aqui um outro caso, o caso, por exemplo, da temperatura. Tá? No caso da temperatura, eu vou ter de novo o meu valor numérico, decimal ou não. Eu vou colocar um espaço aqui de 1 caractere entre eles, e daí então eu vou colocar o símbolo de unidade. No caso, por exemplo, de graus Celsius, eu vou ter o símbolo grau, né, próximo, né, do símbolo C maiúsculo, que seria o Celsius, nesse caso aqui. Então, o símbolo grau ele tem que estar próximo do C, não próximo do número, tá? Então, eu dou um espaço, o grau colado aqui ao letra C em maiúsculo. É assim que a gente se refere quando for falar a temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Obviamente, em Kelvin eu não tenho grau, então seria simplesmente a letra K em maiúsculo ali. Um outro caso também é a hora que a gente vai representar o tempo. Tempo principalmente referendo-se ele em horas, minutos e segundos. É comum o pessoal utilizar ali a notação de 2 pontos. Aquela notação ali ela é errada. Muitas vezes é utilizada simplesmente por conta do relógio digital, que foi a forma que foi encontrada ali para representar as horas. Mas a forma correta de se escrever mesmo, tecnicamente, seria primeiro colocar aqui o primeiro número referente a horas. Eu vou colocar um espaço de 1 caractere, vou utilizar o símbolo para horas, mais um espaço de 1 caractere, vou colocar aqui
né, o valor numérico para minutos, mais um espaço de caractere coloca a unidade de minutos, um espaço de um caractere e eu venho o valor numérico para os segundos e mais um espaço de um caractere e por fim eu encerro aqui com a unidade de segundos, tá? Então essa seria a forma aí de se expressar um valor em horas, minutos e segundos. A única exceção que a gente tem é essa regra que foi definida ali, é quando a gente está falando de um ângulo plano, tá? Então quando a gente está falando de ângulo plano ali, o grau, o minuto e o segundo eles vão estar próximo do valor numérico. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 127 graus, então a unidade de graus aqui ele vai estar junto aqui a ele. Eu vou ter um espaço então de um caractere, eu vou ter aqui então 28, uma apóstrofe que representa então o minutos, tá? Então 28 minutos, espaço de um caractere e vou ter aqui então 11 segundos, né? Seguido então de duas apóstrofes colado ao valor numérico, tá? Então a única exceção que eu vou colar ali praticamente ali a minha unidade ao meu valor numérico é quando eu estiver falando então de ângulo plano, tudo bem? Bem, com isso então encerramos aqui, chegamos ao fim da nossa aula a respeito, né, das unidades do Sistema Internacional. Tá? Foi dada uma rápida pincelada, as principais regras aí que são importantes para nós. Eu espero então que vocês, de agora em diante, comecem então a trabalhar ali com essas unidades, utilizando então aí o rigor que foi apresentado aqui, né, para que todos possam falar a mesma língua daqui em diante. Tá? Vamos então encerrando a nossa aula por aqui. Vou deixar então aqui também no final do vídeo aqui sugestão de mais 2 vídeos relacionados então aí aos temas que a gente abordou nas aulas anteriores e a gente se encontra então numa próxima videoaula.